Já parou para pensar como a tecnologia está mudando a forma como vivemos nas cidades? Hoje, vamos falar sobre cidades inteligentes e como elas são capazes de transformar a gestão pública e a vida das pessoas. Eu sou Larissa Cordeiro e esse é o TikToks, o podcast para quem curte tecnologia. Hoje, nós temos três pessoas com muito conhecimento para compartilhar com a gente. O Maurício Busquela, que está de São Paulo, especialista em dados inteligentes e Big Data, e Bruno Crispim e Clécio Nascimento, que estão à frente da transformação digital aqui em João Pessoa. Rapazes, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho de vocês. Olá, Larissa. Olá, Bruno. Olá, Clécio. Tudo bem? Bom, eu sou Maurício Bosquella, eu tenho formação em computação, em marketing, em finanças também, e tenho passado pelo setor público, setor privado, multilateral, e agora estou na academia, aqui no INSPER, no Laboratório Arte Futuro de Cidades, coordenando o Núcleo de Cidades Inteligentes e Big Data. Um prazer estar com vocês hoje aqui. Eu sou coordenador de tecnologia aqui da Prefeitura de João Pessoa. Minha área também é a área de dados, minha parte de Big Data, né? Sou DBA de formação. E estamos aqui para contribuir. Pô, legal. Eu sou o Clécio, tá? Eu sou gerente de infraestrutura aqui na UMTI. Dou esse apoio aqui na parte de infraestrutura. Sou engenheiro eletricista de formação, com especialização e mestrado em micro-ondas. Perfeito, rapazes. Então vamos começar com o nosso assunto, né? Maurício, a primeira pergunta vai ser para você. Muita gente ainda se pergunta o que realmente torna uma cidade inteligente. Será que só tem a ver com tecnologia de última geração ou há mais por trás disso? É muito importante a sua pergunta, Larissa. Na realidade, existe uma confusão, né? Muitas pessoas acham e acreditam que cidade inteligente é uma cidade conectada, cheia de dispositivo conectado, desde sensor, câmera, etc. Uma parte é essa, mas na realidade o conceito de cidade inteligente vai muito mais além, né? A cidade inteligente ela começa você pensando num problema da cidade. Que problema que eu tenho e por que eu quero resolver esse problema? E quando você tem claro o seu problema e está buscando uma solução, uma cidade inteligente é aquela que entende os problemas ou busca entender os problemas, ela busca potencializar o uso das tecnologias, das pessoas e dos processos, para entender esses problemas, para buscar soluções, para que essas soluções melhorem as vidas das pessoas. Então, uma cidade inteligente é aquela que entende o problema, ela usa uma série de ferramentas com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Essas ferramentas podem ser conectividade, pode ter sensores, né, que chamamos de internet das coisas, ou IoTs, pode ter os equipamentos, infraestrutura, tudo isso, mas também tem processos, e a parte mais importante das cidades inteligentes são as pessoas, são aquelas que realmente vão fazer a diferença. Então, nesse contexto de cidade inteligente, a gente também pensa em resolver os problemas atuais, mas também pensamos nos problemas futuros. E aí entra toda essa parte de dados. Então, uma cidade inteligente também considera a parte de dados e tecnologia. Os dados que, à medida que a cidade vai se tornando mais digital, a cidade vai acumulando esses dados e você tem uma condição de olhar os dados em tempo real para tomar algumas decisões e olhar os dados históricos para entender o que aconteceu e projetar o futuro, fazer alguns tipos de cenários. Então, cidade inteligente, como eu disse, é um pouco de cada coisa, mas o grande objetivo é melhorar a vida das pessoas. Bom, e por falar em cidades inteligentes e em melhorar a vida das pessoas, Clécio, a UMTI está implementando Wi-Fi gratuito em diversos pontos da cidade. Como é que isso tem impactado a vida das pessoas, a rotina das pessoas que estão utilizando esse serviço? Tem vários exemplos bem importantes, assim, sabe? Porque tem praças que é um uso comum, né, da comunidade, que tem todo aquele aval e aquele apreço tudo do encontro daquele pessoal daquela comunidade, mas o ponto principal é você ver a interação que tem em pontos que antes não eram usados e agora está passando a ser usado de uma maneira mais forte. Tem um exemplo de uma praça, tipo a Praça da Paz ali,
ela tinha uma biblioteca, ela tem uma biblioteca lá de projetos anteriores da prefeitura. E a gente sempre tinha dificuldade de deixar conectado lá. Hoje a biblioteca dobrou a capacidade assim de gente lá querendo usar, porque está usando o Wi-Fi livre agora da prefeitura, que era um serviço que a gente disponibilizou com esse nosso projeto. E foi um agradecimento até do pessoal da própria Secretaria de Educação que se beneficiou desse ponto, né? E tem como vocês falarem um pouco sobre esse projeto que está por trás do Wi-Fi nas praças? Hoje, essa infraestrutura que a gente está montando está trazendo a população para se conectar cada vez mais com a prefeitura. Então, por exemplo, é, é nítido a gente ver, pegando o gancho que o Boscana falou, que os processos da prefeitura eles têm que estar integrados de maneira que você consiga prever problemas e resolver problemas. Então, você se antecipar para eles, né? Então, eu tenho um exemplo bem simples, foi até o colaborador que trouxe o retorno, um colaborador nosso, Wesley, nosso colaborador, um dia chegou assim, rapaz, Bruno, me surpreendi. A lâmpada lá da minha rua queimou. Aí eu fui, peguei o aplicativo da prefeitura, tirei uma foto, aí ele chegou para mim e disse, você acredita que já consertaram a lâmpada? já, já foram lá consertar a lâmpada da minha rua, menos de um dia. Eu disse, rapaz, eu acredito. E ainda bem que foram, né? Então, por exemplo, então, eu acho assim que essa conectividade, essa colaboração da população em feedbacks do retorno e até colaborando com as melhoras dos serviços é uma coisa que impacta, entendeu? Então, eu acho que vai melhorar muito a integração com a população em cima dos serviços que a gente está providenciando, né? Então, e você enxergar isso é muito bom. Bom, isso me faz refletir que, em um mundo ideal, né, eu imagino que a gente possa resolver a maior parte das demandas do nosso dia a dia usando o nosso celular, né? Sem precisar recorrer ao atendimento presencial, evitando pegar trânsito, ônibus, perder tempo, né, em se deslocar da sua casa até a prefeitura. Bom, desde abril de 2024, o atendimento presencial na prefeitura de João Pessoa, ele foi reduzido. Bruno, como é que essa mudança foi possível? E o que isso significa para os cidadãos? É, Lá quando a gente chegou aqui, aqui no centro administrativo era quase impossível você transitar, né, o volume de pessoas aqui. E quando a gente ligou esses serviços, foi diminuindo gradativamente, porque as pessoas elas têm um período de maturação, sabe? E elas começam a acreditar que podem deixar de vir. Mas muito disso são experiências de outros lugares. Então, tem outras cidades que estão muito mais avançadas que a gente e, e eram piores, né? Eu acho que depois eu pedi para até buscar ela fazer um pouco do exemplo, pô, Bogotá era uma situação muito ruim e conseguiu Liberté. reverter da água para o vinho, assim. Então é um case muito bom para todas as outras cidades, assim. Então, e o BID tem muito desses cases, né, Buscão? Sim. Na realidade, eu acho que esses dois exemplos que vocês deram são super importantes. No momento que você coloca conectividade à disposição da população, as pessoas começam a utilizar mais e para usar temas pessoais, mas também para temas relacionados a serviços governamentais, né? Então, isso abre uma janela de oportunidade para a prefeitura oferecer novos serviços para a população, desde retirada de documento, agendamento de consultas. E aí tem uma grande oportunidade de inovar nesse sentido, buscar soluções onde as pessoas, por exemplo, ao invés de ter que voltar ou se dirigir para a prefeitura para marcar uma consulta, tirar um trâmite,
desde a sua casa, essas pessoas já podem começar o trâmite, começar solicitações, consultar, saber o que está acontecendo, ter status de coisas que evita uma perda de tempo no transporte, o custo do transporte, e normalmente as pessoas não têm tempo disponível para ficar andando de um lugar para o outro. Podendo fazer isso remotamente até ajuda. E no caso da biblioteca, as pessoas podem consultar temas de estudo, complementando a parte física dos documentos, dos livros, etc., e cada vez mais enriquecendo seu conhecimento. Na parte relacionada também com a parte de trâmites, atendimento ao cliente, é super importante também prover essas informações ou essas possibilidades para a população. Então, a conectividade, mais sistema de atendimento ao cidadão, de uma forma muito mais integrada, com serviços novos, acaba gerando uma eficiência muito grande, que é um dos temas propostos na cidade inteligente, de melhorar a vida das pessoas, ser mais eficiente, reduzir os custos e uma série de outras inovações também possíveis, né? E isso já puxa a gente para outro tema muitíssimo importante, que é uma dúvida, inclusive, bastante recorrente, que é quanto à privacidade dos dados, né? Como é que a gente sabe que está seguro navegando e utilizando os serviços digitais? Maurício, você pode contar para a gente um pouco sobre quais medidas de segurança são geralmente adotadas em relação à privacidade de dados? E esse é um tema extremamente importante, Larissa, porque cada vez mais, digamos, os maus elementos estão criativos, né? Então, acho que muito frequentemente a gente recebe mensagens de SMS, falando, sua conta no Magazine Luiza, não sei o quê, a aprovação, a conta está negativa no banco tal, tal, tal. Então, as pessoas vão tentando, de toda forma, te atingir, enviando talvez um link que é maldoso, né? É um malware, que vai te levar para um site onde, de certa maneira, vão te expor. Então, uma das primeiras coisas é a educação, você saber conhecer muito mais os níveis de exposição, para você não ser atentado, né? Atentado a clicar em coisas que você não conhece, entre outras coisas. Mas também tem essa parte de segurança, que envolve também a segurança dos dados, né? À medida que a prefeitura, até órgãos públicos e federais, estaduais ou empresas privadas coletam dados dos cidadãos, das pessoas, eles têm que se preocupar muito com a parte de proteção dos dados. Tem uma lei geral de proteção dos dados, que ela rege uma série de regras específicas. Mas, por exemplo, se eu for num posto de saúde de qualquer cidade, eu vou ter meu histórico clínico ali, eu vou saber quantas vacinas eu tomei, eu tenho meus dados de endereço, etc. Esses dados são fundamentais para que os médicos, os enfermeiros e a equipe conheçam a minha situação e possam me dar o melhor atendimento. Então, esses dados são importantes que estejam ali, só que esses dados devem ser restritos ao uso que são designados, ou seja, a saúde da pessoa. Se esses dados são vazados ou são utilizados de uma forma maldosa, eu posso até alterar algum dado ali e prejudicar a pessoa, além de expor essa pessoa que, de repente, tem uma doença que ela não quer que seja comunicada ou tem uma situação específica. Então, a proteção de dados, ela vai de uma parte de educação, conscientização, mas também de procedimentos específicos daqueles que estão armazenando, coletando e guardando esses dados, para que esses dados sejam protegidos de possíveis intrusões, mas também de ataques maldosos, como esses hackers, esses cibercriminais, né, criminais cibernéticos, estão buscando informações que não lhes pertencem. Então, é um tema importantíssimo, é um tema que cada vez mais a gente tem visto acontecer, muitas vezes não é tão divulgado, porque ninguém quer falar, eu fui atacado, eu fui vulnerável, mas se isso acontece com a prefeitura, e temos muitas prefeituras no Brasil que já sofreram ataques cibernéticos, isso pode comprometer toda a parte de arrecadação da prefeitura, ou arrecadação de uma empresa, ou toda a comunicação com o seu cidadão, ou talvez a gestão do SAMU, que é um tema importante também. Então, as repercussões podem ter repercussões ou impactos super, super grandes. Então, é importante essa conscientização, essa proteção e tomar as medidas cabíveis para se prevenir contra algum tipo de exposição a vulnerabilidades cibernéticas. E a gente pode ver que esse tema está cada vez mais em alta, né?
Inclusive, Bruno, eu queria saber, a prefeitura já sofreu algum ataque cibernético? Que tem ataque direto, né? Constantemente. Direto. A gente teve risco de perda de dados, mas por causa de uma questão de hardware, né? Então, mas foi Física, né? Do tipo. uma questão física foi resolvida, mas a gente tem ataques direto aqui nos sites e te- tentando fazer vários tipos de ataque. E a gente tem ferramentas que nos protegem desses ataques, né? E essas ferramentas, como a gente disse, elas são vivas, né? Porque cada dia tem um tipo diferente de ataque, né? Tem gente de todo o planeta querendo te atacar de todas as formas possíveis. A gente teve recentemente um ataque até vindo da França, né? Que o mais comum é da China e desses países da Ásia, mas da França a gente nunca teve. Então a gente teve um ataque recentemente, tentativa de ataque maciço da francês. Mas isso é o nosso cotidiano, né? Nosso dia inteiro. Que- Do SOC. A gente aqui tem um NOC, né, e um SOC, que são parte de monitoramento do Faro, né, e a parte do monitoramento da segurança interna, né? Então, a gente tem um segmento aqui na tecnologia que só trabalha nessa área de segurança. Buscamos sempre implementar todo o processo, né, de proteção de física até a parte de segurança mesmo, né? A gente tem o NOC, que é o Centro de Operação de Rede, e o SOC com a parte de segurança. E a gente tem dois aqui, duas pessoas que são dois DPOs que podem acabar com nossas vidas aqui. Lembrando do que Buscel Se houver um falou. vazamento aqui, quem responde é a gente. Então, Exatamente. Lembrando do ponto que Buscel tocou, né? é, Sobre a informação é, e tal, por exemplo, do exemplo que ele citou, né? Sobre a informação do usuário, né? Do paciente. E esse dado não pode vazar para não. e Então, a gente recebe demandas da constante. população para pedir dados e pesquisa, né? Então toda essa parte hoje passa pelo compliance da prefeitura. Tem uma secretaria aqui de conformidade nosso compliance que os DPOs estão vinculados a ela. Então quem aprova determinada pesquisa com determinado dado, ou acesso a determinado dado por um outro órgão, então quem aprova toda essa demanda é o nosso GPO junto com a Secretaria de Compliance. A gente também se preparou, né? Nesse sentido, buscando ferramentas que nos É, protegem exato. muito mais robustas nesse sentido, né? Agora a gente vai entrar em outro bloco. Eu vou lançar algumas perguntas diretas para vocês responderem de forma breve, mas se vocês precisarem, podem pedir para ampliar alguma resposta depois. Bora lá? A primeira pergunta é para o Maurício. Maurício, em uma frase, como você definiria uma cidade inteligente? Muitíssimo importante. Foi muito sucinto ou não? Extremamente sucinto. Então, por favor, vou pedir para você discorrer agora sobre esse tema. Na realidade é o seguinte, os nossos desafios são muitos, né? A gente vive nas cidades, temos mais de 80% da população brasileira vivendo em cidade, com desafios de mobilidade, de segurança, de meio ambiente, clima, de gestão energética, gestão de água, saneamento, etc. Com tantos problemas que a gente vive no dia a dia, é impossível a gente fazer uma gestão eficiente de uma cidade olhando os modelos do século XX. E para isso, acho que é muito importante a gente usar todos os mecanismos modernos, inovadores e as pessoas para resolver esses problemas. Então, as cidades inteligentes, no seu propósito de conhecer os problemas, potencializar o uso das tecnologias, das pessoas e dos processos para resolver esses problemas, é algo fundamental e não é mais um luxo, é algo extremamente importante para a gente poder entender nossa cidade. Uma cidade, por exemplo, de 500 mil habitantes, 1 milhão de pessoas, como é que eu consigo ter essa comunicação direta com os meus cidadãos, entender qual é a problemática que eles vivem? Com a tecnologia, vocês mencionaram, eu uso uma zeladoria, eu entro com uma solicitação de troca de uma lâmpada,
ou de outras formas, e isso acaba sendo gerido de uma forma inteligente a gerar não simplesmente uma ordem de serviço, mas também permitir ter um histórico do que aconteceu para olhar por melhorias, olhar por tendências e fazer uma previsão. No caso de lâmpadas de rua, iluminação LED, etc., eu consigo ter uma gestão muito mais eficiente, sabendo o que está acontecendo, olhando o histórico, fazendo manutenção preventiva, entre outras coisas. Parte de saúde, mesma coisa. Então, hoje, com os dados que as cidades estão gerando por diferentes processos, a possibilidade de usar esses dados, usar sistemas analíticos, sistemas inteligentes, sistemas preditivos, dá para a cidade, não é só uma vantagem competitiva, mas dá uma ferramenta de gestão que a gente não pode abrir mão. É fundamental que nossas cidades utilizem as melhores ferramentas e se tornem cada vez mais inteligentes, e com isso o resultado vai ser melhores serviços aos cidadãos, melhor qualidade de vida, mais eficiência, menos tempo no trânsito, mais facilidade para agendar uma consulta, para fazer um registro de uma criança numa escola e assim por diante. Perfeito, Bosquela. Agora, a segunda pergunta vai para Clécio. Clécio, qual o maior desafio que vocês enfrentam ou já enfrentaram na digitalização dos serviços públicos? Bom, eu acho que tem algumas vertentes, né? Assim, tem alguns desafios assim para se vencer, principalmente entre quando você pega o servidor que está ainda é, acostumado com aquele ritmo de trabalho e de repente você chega com um novo, sempre existe a resistência do novo de cara, né? Principalmente quando ele não está entendendo ainda o quanto aquilo vai ajudar ele ou não. Mas acho que a maior resistência ainda parte para a migração digital é quando a pessoa ainda não sabe o quanto aquilo vai facilitar a vida dele, né? Mas a grande questão foi algumas resistências nesse sentido só. Porém, com um bom trabalho de interação, mostrando, a gente conseguiu vencer. E hoje está pelo contrário, né? Assim, a gente está vendo o pessoal chamando a gente nos corredores para poder, digo, oh, por que não chegou aqui ainda? Como é que a gente faz e tal? Para poder integrar, porque era o que antes eles sofriam e Eles agora não queriam fazer, eram resistentes, e agora eles pedem para. agora pedem para a gente poder chegar lá e trocar. É um exemplo muito forte é o da substituição da rede polar, né, Bruno? A gente é constantemente esbarrado no caminho e o pessoal falando, oi, quando é que chega no meu setor? Quando que chega no meu prédio? O setor tal já está funcionando e está tudo. Então, tipo, essas experiências que a gente vai sentindo, entendeu? Agora, uma outra pergunta para o Maurício. Essa é boa, hein, Maurício? Qual é o mito mais comum ou absurdo sobre cidades inteligentes que você já ouviu aí nessa sua trajetória? Eu sempre tive muito contato com prefeitos, pessoas de cidades, etc. E um dia um prefeito me ligou, falou: ó, eu quero ser uma cidade inteligente. Eu quero, me fala o que precisa fazer que eu vou fazer. Eu quero colocar umas câmeras. Então, na realidade, acho que o mito é que cidade inteligente é algo que você pode criar e colocando alguma tecnologia. Então, o absurdo que eu vejo nisso é, na realidade, o seguinte: eu não quero ser uma cidade inteligente porque eu quero. Eu quero uma cidade inteligente para resolver um problema muito claro. E todas as cidades têm problemas, as pequenas, as médias, as grandes. Então, o mito é achar que colocar tecnologia por si só já transforma uma cidade em cidade inteligente. E a realidade é, eu tenho muitos recursos tecnológicos para resolver os problemas das minhas cidades. Eu tenho como fazer isso de uma forma inteligente ou de uma forma não inteligente. Como exemplo, a parte da câmera. Eu tenho vários tipos de câmera. Aquela câmera, digamos, que é mais simples, que é uma câmera de monitoramento, que simplesmente está vendo as pessoas andando. Aí você entra numa sala, tem um monte de televisores ou monitores que estão reproduzindo a coleta das câmeras. Aí você tem uma inteligência muito maior quando essas câmeras elas não necessariamente têm que estar expostas e visíveis naquele super telão, mas ela tem uma inteligência por detrás que ela detecta anomalias e no momento que ela detecta uma anomalia, ela
acaba ligando um alarme ou gerando um alerta para que o operador possa entender aquela anomalia e coordenar uma resposta mais eficiente. Hoje em dia, com computação visual, você tem essas capacidades, né, inteligência artificial, machine learning, etc., de detectar algumas anomalias. Como, por exemplo, você tem condições de, através de câmeras, identificar pessoas armadas, por exemplo. Então, supondo que você tem uma cidade com 1.000 câmeras, né? Então, se de repente essas câmeras que estão ligadas, conectadas, mas não estão exibidas no telão, elas detectam uma anomalia, elas podem gerar um alerta. Mesma coisa detectar um acidente, detectar uma área de inundação ou uma árvore caída, algum tipo de congestionamento específico. No momento que isso é detectado com essa câmera inteligente, ela pode gerar um alerta para que o operador comunique com outras pessoas na sala de operações e consigam pensar numa resposta mais eficiente. Agora a pergunta vai para Bruno. Bruno, ó, se você pudesse implementar uma nova tecnologia em João Pessoa agora, qual seria essa tecnologia? Você tem carta branca para escolher qualquer uma. Eu estou apostando muito na questão da TV 3.0, tá? Então, eu vou fazer por quê e por que que eu estou pegando o caso de Porto Alegre, tá? Caso de Porto Alegre. Morreram uma grande número de pessoas, tá? E foi um caso que Porto Alegre é uma cidade, é uma capital, uma cidade bem avançada, né? Mas ela não teve a capacidade, né? O Rio Grande do Sul, tô falando em geral, a capacidade de comunicar de uma forma que as pessoas tivessem confiança naquela comunicação para que elas saíssem de casa, largassem tudo que elas conquistassem e saíssem de casa, porque elas estavam correndo um grande risco. Então, eu estou apostando muito nessa nova TV 3.0, esse novo modelo, né, da TV 3.0, a qual alguns pesquisadores daqui estão trabalhando, que ela tem a capacidade de mandar mensagens que a gente chama de broadcasts para determinadas localizações, que elas podem ligar a televisão e apresentar o alerta. Então, por exemplo, pegando o caso de Porto Alegre, a primeira coisa que parou de funcionar naquela crise foi as antenas de celulares, ao ponto de que o Exército teve que fazer remanejamento de antenas de rádio para que alguns radioamadores conseguissem, em determinados períodos, se comunicarem, dar notícias, sabe? Porque era uma coisa que eles conseguiriam, lógico, aí teria telefone celular, via satélite, isso aí ia funcionar. Mas naquele período de crise, como foi aquele lá, se você tivesse a capacidade de avisar e a população acreditar, a TV tem disso, tá? A TV ainda é uma capacidade de comunicação. E se a gente tivesse a capacidade de ligar a TV que tivesse desligada e enviasse uma mensagem de alerta, certo? Talvez a informação tinha tido mais resultado em tempo hábil, entendeu? Então, hoje, o que eu almejo para assim, de tecnologia que eu gostaria de ter para comunicar possíveis desastres, alagamento e essas coisas, seria esse protocolo da TV 3.0. Muito interessante essa tecnologia, Bruno. Maurício, tem algum lugar que já adota essa tecnologia que você conheça? Talvez você não conheça como TV 3.0, mas o Bruno levantou um ponto que é muito importante em relação à parte de alertas em desastres, né? A gente viu esses alertas no Rio Grande do Sul,
vimos aqui em São Paulo, né, no litoral de São Paulo, na Barra do Saí, vimos em outras regiões onde chuvas ou tempestades, de certa maneira, não com uma previsão não muito boa, acabaram destruindo algumas cidades, né? E não só aqui no Brasil, mas no mundo, e muito mais em função das mudanças climáticas, onde a previsibilidade climática tem sido cada vez mais difícil. A gente consegue entender que vai chover, por exemplo, algumas horas, depende se é satélite, se é radar, ou se olhar para o céu, mas a quantidade de chuva, o volume e uma série de outras informações, elas não estão tão disponíveis naquele momento. Então, isso gera uma série de protocolos necessários, onde algumas vezes eles falham, porque talvez a população não acredita. A gente vai dando uma série de alertas, a gente vê no jornal que vai chover, etc. E como o clima é muito dinâmico, ele pode ser mudado, alterado em poucas horas, tal. E a população que recebeu um alerta e de repente não teve a situação acaba não acreditando e você tem um problema sério. Por outro lado, essas chuvas foram super complexas e volumosas que destruíram casas, inundaram tal, e muitas pessoas não querem também sair de casa por não acreditarem que vai ser uma tragédia como foi, ou com medo de perder seus pertences, que muitas vezes foram adquiridos de forma muito custosa, né? Então, você tem várias tecnologias hoje, desde sistemas de alerta antecipado, que permitem que você consiga enviar umas mensagens específicas para as pessoas em áreas de risco, e também isso deve ser complementado com algumas instruções, no caso da Defesa Civil, os grupos de apoio, os núcleos das cidades, para que as pessoas não só recebam alertas, mas também saibam o que fazer. Agora, nesses últimos dias, eu tenho recebido vários alertas das chuvas aqui em São Paulo, dizendo, chuva intensa, chuva forte, não sei o quê. E é uma mensagem que vem pelo celular, que chama Broad Cell, que é uma tecnologia nova, que você queira ou não, você recebe essa mensagem. Ela não é voluntária, ela é totalmente, digamos, ela chega no seu celular querendo ou não. Só que essa mensagem ela tem algumas limitações de tamanho de caracteres, são 150 caracteres. Então, muitas vezes é muito difícil você transmitir uma mensagem específica através de uma mensagem pelo celular. E outro ponto também é que hoje, pela dimensão, no caso de São Paulo, é difícil você falar vai chover aqui, não vai chover ali, ou ter uma noção da cidade, tem muitos climas na própria dimensão da cidade. Existem tecnologias, por exemplo, eu fiz um piloto deles lá em Bahamas, né, no Caribe, onde você define qual que é a área geográfica que aquele alerta vai estar sendo emitido. Então, aquele alerta pode falar, bom, é nessa região da cidade que eu quero fazer, e eu quero que também esse alerta, diferentemente de área geográfica, ele atinja simplesmente os médicos, ou os enfermeiros, enfermeiras, ou talvez o pessoal da Defesa Civil, ou diretores de escola, ou os pais dos alunos, etc. Então, tem muita forma de comunicar. Claro que televisão 3.0, como o Bruno mencionou, também é um recurso, e muitas vezes a gente tem que olhar como termo de resposta, como alertas, todo um contexto, porque um ou outro pode falhar por falta de energia ou por falta de conhecimento, mas essa parte toda do processo ela é fundamental no sentido que precisa ser definido o processo, precisa ter capacitação, treinamento, simulações e outras coisas que no momento de uma crise são essenciais. Hoje, a gente viu que cidades inteligentes vão muito além da tecnologia. Elas são sobre melhorar a vida das pessoas e tornar a gestão pública mais eficiente e mais inclusiva. Mas antes da gente encerrar, Maurício, você pode deixar uma mensagem final para quem está ouvindo e dizer onde a gente pode acompanhar mais sobre os seus projetos? Tá legal. Bom, antes de nada, eu queria agradecer a você, Larissa, ao Bruno e o Clécio também, pela oportunidade, e aos os que estão nos escutando agora, né? Que eu acho que é super importante esse tema, da gente estar ciente das tecnologias, das soluções e pensar na vida das pessoas com melhoria. Muitas vezes as pessoas falam assim, joga um papel no chão, mas é um papelzinho. Então, eu acho que assim, numa cidade inteligente, cada um de nós tem o nosso papel, a gente tem nossos deveres e obrigações. Então,
é uma responsabilidade compartilhada. Eu não posso simplesmente falar que é um problema da prefeitura ou dos gestores municipais, e eu tenho que fazer minha parte como cidadão. Eu tenho que reportar os problemas que eu vejo, eu tenho que acompanhar o segmento, por sua vez, os gestores também têm que dar o retorno, como foi esse exemplo da luz, da iluminação que foi mencionado aqui. Eu queria mencionar também que aqui a gente, no INSPER, nós estamos com um curso de cidades inteligentes, um curso executivo de 3 dias, que vai acontecer no dia 22 a 24 de maio. É um curso intensivo de 3 dias, é quinta, sexta e sábado, e ele tem sido muito bem avaliado nas últimas versões. Esse curso, nós vamos falar de cidades inteligentes, mas também vamos falar da visão holística da cidade inteligente. Vamos falar de tecnologia, não é tecnologia detalhada, mas é assim, um entendimento para umas pessoas não tecnológicas. Vamos falar de Big Data, vamos falar de inteligência artificial, e também vamos abordar 3 temas que eu mencionei aqui, que são fundamentais, que são a mobilidade, são a segurança e são o meio ambiente. Então, nesses temas, vamos ter aulas, discussões, debates muito interessantes. Vamos falar de planejamento urbano, vamos falar de regulação, vamos falar de comunicação, né? Então, a cidade inteligente, Big Data, inteligência artificial, no momento que eu estou analisando dados, existe uma parte, é como que eu me comunico com os meus cidadãos, como é que eu me comunico com os gestores, como é que eu me comunico com o prefeito, com a prefeita. Então, um papel importante da cidade é esse. Eu vou falar também de uma gestão pública de uma cidade também do Nordeste. Vamos ter o ex-vice-prefeito de Fortaleza, que vai ser um dos professores. Vamos ter pessoas ligadas à segurança, à tecnologia. Ou seja, é muito mais um conjunto de temas de uma cidade inteligente voltada para as pessoas. Então, vamos falar de tecnologia, vamos falar de pessoas, vamos falar de planejamento, vamos falar de mobilidade, meio ambiente e segurança, de uma forma empacotada, onde uma pessoa que passa os 3 dias com a gente vai sair conhecendo muito mais e vai poder transformar a realidade das suas cidades, seja de uma forma de gestão, ou seja como um cidadão muito mais conhecedor das cidades e das ferramentas de transformação dessa cidade. Então, como mensagem assim importante, eu quero também citar uma pesquisa do CETIC, que ele fala o seguinte, né, em relação a gente, como eu mencionei anteriormente, as cidades estão gerando cada vez mais dados. E à medida que vai gerando dados, esses dados acabam sendo acumulados, e se eles não são utilizados, é praticamente um conjunto de big data de lixo, né? E aí uma pesquisa que eles fizeram para organismos públicos federais e estaduais perguntaram se você faz uso de Big Data, né, apenas 1/4, ou 25% dessas instituições mencionaram que estavam utilizando análise de Big Data. Né? E aí perguntaram para aquelas que não estavam utilizando, por que você não usa? 41% mencionaram que é falta de capacitação, falta de conhecimento do tema de Big Data. Ou seja, muitas pessoas não se sentem capacitadas, e não estou dizendo tecnicamente cientistas de dados. Às vezes um gestor não sabe nem o que pode ser extraído com essas ferramentas analíticas, com os dados. Né? Os dados podem dizer muitas coisas. Aí a gente tem outro que foi assim, 31%, falaram, para que eu quero Big Data? Por que eu fazer análise? Então, mostrou um desconhecimento desse potencial, além da capacidade, desconhecimento, e não via motivo. 28% mencionaram a falta de qualidade dos dados, que é um tema super importante, no sentido de que, se eu quero usar os dados, eu tenho que ter dados de qualidade. Se eu colocar um dado de má qualidade, não me serve lá para frente. E 24% mencionaram que a parte dos custos. É claro que tudo isso é um espelho do que a gente está vendo nos setores públicos, estaduais e federais, e eu vejo como uma grande oportunidade para as nossas cidades, mais de 5.700, né, entender esse potencial de usar os dados, esse potencial de coletar os dados dos nossos cidadãos, do nosso trânsito, da nossa mobilidade, dados relativos ao IBGE, etc., etc. Claro, com toda a privacidade, proteção, etc., mas pensar que esses dados, por menores que sejam, no momento que eu começo a coletar esses dados, em algum momento eles vão nos ser úteis para tomar melhores decisões. Então, a minha recomendação, minha mensagem é: vamos pensar nas nossas cidades coletivamente, cada um como um grande gestor, um grande participante,
um protagonista das mudanças na cidade e pensar nas cidades do futuro, cidades mais inteligentes, mais resilientes, mais competitivas e mais inovadoras, melhorando assim a vida das pessoas. Muito bem colocado, Maurício. Então, Bruno, Maurício Busquela e Clécio, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui hoje compartilhando tanto conhecimento com a gente e por esse bate-papo super importante. E se você que está ouvindo quiser enviar sugestões de tema, manda um direct lá no nosso Instagram, @umtijp. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast e até a próxima!